Fala, pessoas amadas, como é que vocês estão? Que Deus Pai abençoe mais uma vez as pessoas que vão escutar esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, que vão escutar essa mensagem. Que essa mensagem possa transbordar no coração de cada um de vocês. Abençoado seja mais esse início de semana. Que possamos cada vez mais ir nos lapidando e tomar a consciência que precisamos servir, precisamos ajudar o próximo, dedicar um pouquinho do tempo da nossa vida para o próximo, para os nossos familiares e para aqueles que necessitam um pouco de nossa atenção. Vou procurar ser um pouco breve hoje, mas tentar passar a mensagem da melhor maneira possível. História, não digo nem que é uma história, mas é um relato do dia a dia da Grazi, do aprendizado que ela deixou aqui para mim nesse carro, naquela noite, naquela viagem, assim como eu pude também ser usado por Deus naquele momento e falar algumas palavras para ela, onde eu consegui tocar o seu coração, né? Onde a Grazi derramou algumas lágrimas aqui dentro do meu carro, e aquilo que eu falo: nenhuma lágrima desce dos seus olhos se não passar pelo seu coração, seja de alegria ou seja de tristeza. Para escorrer alguma lágrima do seu olho aí, ela tem que passar pelo seu coração. E a Grazi ali entrou até com a sua amiga. Na verdade, quem pediu o aplicativo foi a amiga, e estávamos indo para uma estação aqui de metrô aqui de São Paulo. E ali ela começou a puxar conversa. Acho que era uma noite de muito calor, tava fazendo muito calor em São Paulo. Nossa, tá calor, tudo. Pode abrir os vidros, alguma coisa assim. E ali a conversa começou a se desenvolver. Até o momento que ela virou e falou pra amiga dela: deixei ele dormindo lá. Deixei o Arthur dormindo lá. Nisso me despertou algo, né? Porque eu tenho um filho chamado Arthur também. Eu perguntei pra ela: quem é o Arthur? Ela virou e falou assim: Arthur, meu filho. Eu falei: nossa, que bacana, também tem um filho. Inclusive, até perguntei pra ela: o seu tem H, o meu não tem. Enfim, ela falou: eu tenho. Ele tem H, o Arthur, né? Tem o H no nome. Eu falei: que bacana, quantos anos que ele tem? Ele tem 5 anos. Legal, bacana. E a viagem foi seguindo até o momento que ela começou a um pouco desabafar. Nossa, moça, é muito difícil, né? Hoje eu tive uma notícia um pouco delicada. Eu acho que essa palavra é a palavra certa para usar. Não vou nem falar difícil, porque vocês talvez vão entender a dificuldade no final do vídeo, no final da mensagem. E eu vi que ela estava um pouco abatida ali, né? As duas estavam indo para algum lugar, que, óbvio que eu não ia perguntar, que não é da minha alçada. Mas eu vi que ela estava um pouco ali, não vou falar desanimada, mas um pouco abatida, talvez a palavra certa. E eu falei: mas por quê? Por que que você tá assim? Eu acho que eu cheguei a perguntar isso para ela. Falei: tive uma notícia hoje, né? Fui levar o meu filho no médico. Na verdade mesmo, eu não fui atrás nem do não e nem do sim, do talvez. Eu fui atrás do sim, porque eu tinha certeza disso. E ele foi diagnosticado com autismo. E aí ali eu já vi, falei: tem algum aprendizado atrás disso. Aí eu preciso saber um pouco mais, né? Aí eu comecei a questioná-la, perguntar sobre um pouco mais, né? Como é que era a convivência com ela, com o menino. E ela começou a falar pra mim que ela tinha as suas dificuldades, né? Muitas das vezes ela perdia a sua paciência. Vem perdendo a sua paciência, mas claro que isso é normal também. A gente não está acostumado a lidar com certas circunstâncias na vida da gente. Tudo que é novo, né? Tudo que é novo traz um certo desconforto pra gente. E ela falando que ao longo do crescimento do Arthur, ela já percebia algo diferente, e que as pessoas tentavam, de um modo ou de outro, tentar confortá-lo. Não, é normal, é coisa da sua cabeça. Mas ao ela buscar um diagnóstico médico, foi realmente afirmativo, que o Arthur ali tinha um autismo. Não vim saber o grau, né? Eu acho que existem
diversos graus desse diagnóstico. E ali ela começou a falar do comportamento do Arthur para mim, que o Arthur muitas das vezes era uma criança muito agressiva, que tinha muita dificuldade de lidar com o não. E nisso a amiga dela ali do lado dela falou assim: eu já falei pra ela que, acho que inclusive a amiga dela se chama Cristiane. A Cristiane virou e falou assim, né, na conversa aqui dentro do carro: eu já falei pra ela que isso tem um pouco de influência de internet, o comportamento dele. Aí eu entrei com um pouco, né, da minha experiência de pai perante os meus filhos. Eu falei pra ela: isso realmente tem influência sim. Eu tenho um filho, José, de 7 anos, e a mãe dele percebeu uma mudança de comportamento dele quando ele fica muito no YouTube, quando ele fica muito jogando jogos de celular, principalmente aquele jogo de tiros, se eu não me engano, acho que é Free Fire, alguma coisa assim. Não sei ao certo o nome, né? Pronunciar o nome certo, mas a grande maioria sabe qual que é o jogo. Que ele tava com um comportamento um pouco mais agressivo, e que ela cortou isso e realmente em uma semana o comportamento dele mudou. Então eu passei um pouco dessa experiência para ela. E aí, lógico que quando a mãe do meu filho cortou isso, ela me comunicou e falou: eu não quero que o José mais jogue esse jogo. Eu falei: tudo bem, então vou desinstalar do meu celular e selecionar um pouco mais aquilo que ele estava assistindo no celular. E foi muito perceptível a mudança do José, a mudança do meu filho em uma semana, em alguns dias. E não preciso nem falar, a gente sabe o quanto isso vem estragando nossa geração, vem estragando nossas crianças, mudando muito o comportamento delas, mas cada um é responsável, né, pela forma que age perante seus filhos. E nisso eu falei pra ela: eu tô te entregando algo que teve resultado, então a minha sugestão é você realmente cortar isso. Ela falou: nossa, foi por Deus que eu entrei nesse carro hoje, eu vou fazer isso hoje, moço, eu vou chegar, já vou desinstalar, vou trocar algumas coisas que ele tá assistindo. Eu falei: não, você vai sentir, e ele vai confrontar você, ele vai entrar num processo de abstinência, né? É a mesma coisa de você querer tirar o cigarro do fumante, né, de uma forma radical. Então, sim, ele vai sentir isso, mas vai valer a pena. E aí ela, né, a conversa foi fluindo. E nisso, uma coisa ela falou pra mim, né, a gente conversando, que o Arthur, ele gostava muito de ver vídeos de violino. E aí eu entrei com mais um aprendizado, né, da minha vida aí, que eu fiquei lá na aeronáutica, lá 8 anos servindo o quartel, e eu era músico lá, né, eu era da banda de música. Então, assim, música, ela fez muita diferença na minha vida, eu estudar um pouco de música na minha vida, né, desenvolver algumas habilidades, tanto mental quanto físicas. E eu falei: você precisa investir no Arthur, coloca ele numa escola de música, ocupa a mente dele. E ali ela foi me agradecendo: nossa, moço, Deus é muito maravilhoso. A minha amiga já tinha comentado isso comigo, de tirar um pouco o celular dele, e hoje eu tive a plena certeza de uma pessoa neutra na minha vida, um motorista que eu entrei no carro, me trazer essa confirmação que eu preciso fazer isso. E nisso ela começou a ficar um pouco emocionada, até o momento que ela falou da dificuldade que ela tem, né, eu não digo nem muita aceitação, mas do entendimento de o Arthur ter. Eu não vou falar problema, eu não vou falar isso, que é uma doença, muito longe disso. Eu acho que Deus faz a gente com aprendizados. Ele cria a gente com certas dificuldades, onde a gente vem nesse plano terreno para trazer algum aprendizado para as pessoas próximas, a gente aprender. Então, falei isso para ela. A viagem estava acabando, já faltavam uns 2 minutos para chegar no destino,
e o meu coração começou a pegar fogo, e aquilo aqui na minha garganta de fala pra ela aquilo que tá aí dentro, você precisa falar, coloca pra fora. E aí, chegando próximo, eu interrompi, né, aquilo que ela tava falando e falei assim, até então não sabia o nome dela, só sabia o nome da amiga. Falei, como é que é o seu nome? Ela falou, Grazi. Falei, Grazi, eu preciso falar alguma coisa pra você. Você sabe que o Arthur veio na sua vida pra te trazer um aprendizado gigante. Alguma coisa você tem que aprender com esse seu filho. Ele te escolheu como mãe. Deus criou ele com essa certa dificuldade e entregou ele pra você, pra te mostrar o quanto você tem que aprender com ele. Ele tem que aprender com isso, mas principalmente as pessoas ao redor dele. Ela também não tem a presença do pai, do pai na vida do filho. E isso me dói, sabe? Quando eu escuto histórias de pais que não se fazem presente na vida do filho, independente se o relacionamento deu certo ou não. Talvez por eu me desdobrar, triplicar os meus esforços, às vezes, para estar presente na vida dos meus filhos. E farei isso até o meu último suspiro, porque foram 2 bênçãos que Deus colocou na minha vida. Tive as minhas dificuldades, venho tendo as minhas dificuldades com eles, mas a partir do momento que eu entendi que toda dificuldade que Deus coloca no nosso caminho é porque ele vê o quanto somos fortes para superar aquilo. E eu falei isso para ela. Talvez não consegui falar tudo o que eu queria falar, porque já estava chegando próximo ao destino. Ela virou e falou assim para mim, moço, não é possível, você vai me fazer chorar, moço, eu tô aqui maquiada. E eu falei, não quero te fazer chorar, quero só poder passar uma mensagem para você refletir o quanto o Arthur é importante na sua vida. Acredito que ela vai estar vendo esse vídeo e aqui eu consigo falar um pouco mais claro com ela, que não só para ela, mas para todas as pessoas que estão passando alguma dificuldade, que estão passando por um aperto, que se eu fosse general de um exército e tivesse uma batalha muito foda, eu ia escolher os meus melhores soldados para ir lutar essa batalha. E é assim que Deus faz com a gente todos os dias. Ele não nos dá batalhas onde a gente não consegue vencer. Muitas das vezes vamos sentir fracos, sem armamentos, sem saída, mas Deus é tão misericordioso na vida da gente, Ele é tão grandioso, que ele dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Então, independente do que você esteja passando, tenha consciência disso. E mais do que isso, Ele dá o armamento que a gente precisa. Ele já nos deu o armamento para a gente vencer todas as nossas batalhas, que é o nosso coração. E com certeza a munição para esse armamento é o nosso amor, o nosso transbordo. E quanto mais a gente transborda, mais a gente recebe. Então, quero deixar esse pontinho de reflexão aqui para começar essa semana abençoada, que possamos ter fortalecimento para nós vencer os nossos desafios. E quando estiver doendo, quando você se sentir muito fraco, olha para o lado. O 01, o comandante do exército, aquele que te escolheu para ir para a batalha, foi junto com você. Ele vai junto com você. Ele te dá a batalha mais difícil, mas ele não te manda ir lá lutar sozinho. Ele vai com você. Porque ele sabe que você vai fraquejar, ele sabe que você muitas das vezes vai se sentir incapaz, mas foi ele que te escolheu. Ele vai estar do seu lado ali, estendendo a mão para você se fortalecer, se renovar, ir lá vencer aquilo. E assim como eu falei para Grazi, né? Tudo é um aprendizado na vida da gente. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Ela não entrou nesse carro por acaso. Eu não passei na vida dela por acaso. Algumas pessoas vêm para permanecer, outras pessoas apenas passam, mas todas têm a sua importância. Então, vou continuar o meu trabalho aqui. Espero que o Arthur seja uma criança de muita saúde,
Grazi, se estiver assistindo esse vídeo, procura uma escola de música pro Arthur. Dê um violino pra esse moleque tocar, porque ela falou pra mim que ele gosta muito de ver vídeo de violino. Coloque esse moleque pra tocar esse instrumento fenomenal que é, com 5 anos de idade. Daqui a alguns anos eu tenho certeza que ele vai estar fazendo uma apresentação maravilhosa pra você. Quem sabe tocando uma música de Dia das Mães no violino. Entenda o quanto Deus te colocou esse aprendizado, essa dificuldade na sua vida, mas que você é capaz de superar sim. E para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, as mães, tem mãe, acho que esse vídeo ele identifica muito com mãe, né, com a gente que é pai. E pode ser que algumas pessoas podem me questionar: Charles, você tá falando que é simples porque talvez você não tenha um filho com uma dificuldade. Eu não vou nem falar só do autismo, mas com outras dificuldades que algumas crianças veem nesse plano terreno. Mas pode ser que Deus olhou para mim e falou: Charles ainda não é forte o suficiente para passar por uma batalha dessa. O Charles é bom em outra coisa, então eu vou dar outros tipos de batalha pro Charles, mas para essa mãe, né, o Arthur escolheu, foi o que eu falei para ela, o Arthur te escolheu como mãe. E que vocês possam cada vez mais ser fortalecido, né, edificado no amor de Cristo, no amor de Deus em nossas vidas, e entender que tudo tem um porquê. E às vezes cabe a gente não querer saber o porquê, mas apenas entender, buscar essa maturidade, buscar essa lapidação diária e servir o próximo. Eu espero que o meu vídeo ele alcance as pessoas realmente que precisam escutar essas mensagens. Não queria gravar o vídeo hoje, ia gravar só quarta-feira, e não, tem que ser hoje. Quarta-feira pode ser tarde demais, tem alguém que precisa escutar essa mensagem hoje. E, enfim, vamos que vamos tocar o terror essa semana, vamos fazer dessa semana que está começando a semana mais especial de nossas vidas, que possamos cada vez mais se transbordar pelo amor de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E, bom, eu acho que por hoje é só. Que Deus possa colocar pessoas maravilhosas na minha semana, que eu possa continuar compartilhando de momentos muito bons que eu passo dentro desse carro com vocês. Um beijo no coração para aqueles que acreditam na eternidade, aqueles que acreditam que a vida não termina aqui. Tamo junto até depois do fim. Um beijo.